Muitas pessoas, elas dizem assim: "Ah, porque eu conheço uma planta medicinal, que é uma planta maravilhosa que você encontra lá em cima do morro de não sei qual lugar. É uma planta muito rara e é difícil de você conseguir essa planta, né? Muito complicada de você achar e etc, etc." E as pessoas acabam muitas vezes fazendo um grande misticismo dentro desse meio, certo? Trazendo para as pessoas plantas que são difíceis da gente conseguir encontrar. É difícil de você achar na tua cidade, em algum local. Então, pessoal, eu sempre digo para os meus alunos do alinhamento o seguinte: gente, não existe uma planta poderosa que é a melhor planta de todas, que é aquela que você precisa. A planta que você precisa, a planta que você tem que utilizar, seja no uso medicinal ou no uso energético, é aquela planta que você encontra ela de fácil acesso. É aquela planta que você vai encontrar na casa de produto natural perto da tua casa. É aquela planta que você sabe algum site da internet de confiança que você vai comprar lá, vai receber na tua casa, tudo certinho, que você já sabe da qualidade. É aquela planta que muitas vezes você tem na geladeira da tua casa, só que você nem sabia que aquilo tinha alguma utilidade energética ou medicinal. Porque muitas vezes, pela falta de experiência, falta de conhecimento, a gente não sabe para que serve aquelas ervas que a gente tem na nossa casa, né? Então, muitas vezes, eu falo para as pessoas basicamente o seguinte, tá? Uma pessoa, um aluno meu, por exemplo, eles vão lá e postam no nosso grupo assim: Matheus, eu tô passando por uma situação assim, assim, assado, eu tô enfrentando uma cistite, eu tô enfrentando uma gastrite, eu tô enfrentando uma inflamação intestinal, uma dor de cabeça, eu tô com a minha mãe com Alzheimer, algum processo de doença. Eu gostaria de saber que planta que eu poderia usar para essa situação. E aí eu pergunto basicamente para essa pessoa o seguinte: fulana, fulano, fale uma coisa para mim. O que você tem em casa? E aí a pessoa fala: ah, eu tenho cebola, eu tenho gengibre, eu tenho alho, eu tenho mamão, eu tenho melão, eu tenho melancia, eu tenho alcachofra, eu tenho tansagem, eu tenho isso, eu tenho camomila, aquilo, aquele outro. A pessoa fala, certo? Ela fala o que ela tem em casa disponível naquele momento e a partir disso, como eu tenho conhecimento, eu vou falar para ela: bom, você pode usar nesse caso, você pode usar XYZ e isso vai ajudar você muito nessa situação que você está passando agora. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque me digam uma coisa: se uma pessoa manda uma mensagem para mim falando que ela está sofrendo com muita dor de barriga, uma coisa simples do dia a dia, né? Uma dor de estômago, adianta eu falar para essa pessoa tomar uma planta que você só encontra lá na China, sendo que ela mora no Brasil? Adianta eu falar com alunos meus, por exemplo, que são de Portugal? Eu tenho muitos alunos de Portugal, tá? Adianta eu falar para os alunos de Portugal usarem uma planta que só encontra no Brasil? Não adianta. Então eu preciso saber o que a pessoa tem em casa que seja de fácil acesso para ela usar para aquela situação. Seja numa sobrecarga energética, que ela está se sentindo sugada vibracionalmente, que ela precisa fazer um banho, um patuá, que ela precisa fazer uma mandala, que ela precisa fazer, por exemplo, uma essência ambiental, um spray pessoal, alguma coisa do tipo. Ou uma defumação para sua casa, um incenso. Então a gente precisa buscar, pessoal, simplificar as coisas e não tornar as coisas difíceis. A grande parte das pessoas que trabalham com plantas, que trabalham com tratamentos naturais, com diversas técnicas holísticas, elas acabaram segmentando essas informações apenas para fazer um conhecimento fechado que poucas pessoas fossem ter acesso. E a minha missão de vida, o meu propósito, o meu trabalho é justamente simplificar as coisas para vocês. Trazer as informações de uma forma que qualquer pessoa, independente do conhecimento, pode usar e aplicar em sua vida, para que você viva com maior qualidade de vida. É por isso que é interessante e importante nós conhecermos sobre as plantas. Você já pensou, quando você tem o conhecimento medicinal da planta e o conhecimento energético, você olha para as coisas da tua casa
Imagina que você pega todas as verduras, frutas e plantas que tu tem em casa e você bota em cima da mesa e você está enfrentando uma situação e você olha para aquilo e pensa assim, interessante, isso daqui eu posso usar para isso para aquilo, isso para aquele outro. Ah, mas eu não sei onde eu consigo uma determinada planta, mas eu sei que lá na outra rua, no vizinho, ele tem plantado a colônia, ele tem plantado a babosa, a arruda, o guiné, o manjericão, ele tem lá na casa dele, eu vou lá pedir para ele. Ah, eu sei que lá naquele mercado vende o fresco. Eu sei que naquele site da internet eles vendem aquela planta seca. Então você tem o conhecimento da onde encontrar, por quê? Porque você sabe para que serve cada coisa. Agora, se você pensa assim, poxa, eu vejo que nessa situação eu preciso fazer um banho de arruda. E você pensa, mas eu não estou conseguindo encontrar arruda em lugar nenhum. Não consigo encontrar em lugar nenhum. Mas você sabe que existe uma outra planta que você pode utilizar no lugar da arruda, né? Você quer fazer, por exemplo, uma defumação na tua casa para elevar o padrão energético e aumentar a proteção da tua casa, do teu lar contra inveja, roubos, assaltos, contra energias negativas de pessoas que estão ali. Você quer elevar a energia da casa. Aí você quer uma planta que você ouviu falar que era boa, mas você só ouviu falar. Agora, se você tem um conhecimento certo das plantas, o poder medicinal e energético, você sabe que você pode fazer trocas, substituições, mas você precisa ter o conhecimento, saber como que você vai utilizar aquela planta, né? Então aí, por exemplo, a pessoa ela escuta assim: "Ah, eu soube que fazer uma defumação com arruda era muito bom para afastar energias negativas da casa, para proteção do lar e etc. Mas eu não consegui encontrar arruda e eu também ouvi falar lá num livro, num site que eu vi da internet, que também tem uma outra planta muito boa para limpeza de energia negativa, que são as pimenteiras, certo? Aí você vai pegar as pimenteiras e você vai inventar de fazer uma defumação com as pimenteiras. Bom, aí existe uma questão que a gente precisa observar aqui. As pimenteiras, realmente, elas são ervas de limpeza, ervas de proteção energética, tá? Que você pode limpar a tua casa, o teu próprio campo de energia. Só que elas são utilizadas eventualmente. Sabe por quê? Porque as pimenteiras, quando você for fazer uma defumação, através da fumaça dela, ela tem uma substância na sua estrutura que pode causar uma irritação dos seus olhos. Pode causar uma coceira tremenda, um processo complicado na sua vista. Se você toma um banho de pimenteiras e você tem algum problema com pimenta, você pode ter reação alérgica na pele, cutânea. Então, geralmente, banhos de pimenteira, defumações com pimenteira são em últimos e últimos casos. Nós trabalhamos, sim, com a energia das pimentas, porém de uma forma ornamental com a sua vibração, tá? Com o vasinho de pimenteira na casa e etc. Então é preciso ter um cuidado na questão do uso das ervas, tá bom? Nós precisamos tomar esse cuidado e ter esse bom senso. Você precisa ter o conhecimento adequado antes de sair utilizando as plantas de qualquer forma. E eu aposto que na tua casa você tem muitas plantas que você nem sabia que poderia ser utilizado com fins medicinais terapêuticos para prevenir doenças, como tratar doenças do seu corpo físico e também tratar o seu corpo energético espiritual, alinhando seus chakras, fazendo limpezas e etc.